que falou aqui. Meu Deus, ninguém falou. Ninguém valeu ninguém. Rapaz, ninguém O nome é falou. ninguém? É ninguém. É ninguém. Senhor Não, No One, Mr. No One, ok. O professor já tá, só pra gente saber por cima ali o que aconteceu, que queria saber da treta que houve com o Nino, deve ser o Nino Denani. O Denani teve aqui na quinta-feira passada. Pode falar? Lógico. Pode falar? Vamos lá então. O Nino é uma pessoa icônica dentro do cenário ocultista, porque ele primeiro, inclusive, se ele estiver assistindo ou assistir depois, né, Nino? Fica o recado pra você aí, tá, cara? O Nino é uma pessoa icônica. O Nino, ele começa chamando várias pessoas na questão da pandemia para que a gente faça um projeto, eu inclusive participo, né? Abraço a ideia, até porque a ideia de fazer horas de lives foi minha. Alguém falou e tal, enfim, não importa. O Nino fez várias lives e o Nino, até então, ele atendia com o Exu, Pombagira, com os espíritos. Isso durante a pandemia ali? Isso. Inclusive, nesse processo aí, tem um momento que ele começa a trazer histórias de relatos de situações que ele atendeu. Tem uma situação que ele disse que atendeu um rapaz, que o rapaz estava com um obsessor e que ele seguiu o fio guia e que quando foi dar, deu numa sala que tinha um monstro de lama, tipo um piche. Esse vídeo eu tenho, inclusive, guardado. E que ele, junto com o guerreiro dele, fez uma retroalimentação. Ou seja, ele fez um atendimento onde o Exu guerreiro dele ajudou ele e tal, tal, tal. E o Nino, para lançar um curso, ele simplesmente vira em toda a rede social e diz que Exu não existe. E começa a satirizar. Ele começa a satirizar. Só que a grande questão não é se ele acredita ou não. Para mim, eu tô pouco importando se ele acredita ou não em Exu. Sim. O fato é como ele se porta, o respeito. Exatamente. Ele tem um vídeo falando correntes de WhatsApp que ele diz claramente aquilo é discurso de ódio e ninguém se atentou para isso, ninguém faz nada e ninguém fala nada. Mas ele diz claramente que a pessoa que faz um despacho numa esquina e numa praça, que eu não concordo, porque se nós somos de culto ancestral, a gente tem que ser também ecologicamente correto. Eu não concordo com sujeira e encruzilhada, tá? Mas veja, da mesma forma que o pastor tem o direito de ir lá, melar toda uma praça ou uma encruzilhada com óleo de azeite, eu também tenho de muitas vezes ir lá riar numa praça, numa árvore, um trabalho. E que ainda assim, 3 dias depois, eu vou buscar. Se eu faço isso, eu vou depois recolher. Porque eu tenho responsabilidade ecológica. E ele virou na rede social e disse que... Primeiro ele falou que essas pessoas deveriam morrer. Isso é discurso de ódio. Aí já discurso de ódio. Não é o que se fala. Aí depois ele fala que Exu não existe e começa a satirizar, ridicularizar. Ora, tudo aquilo que lá ele já atrás, fez. então, os atendimentos dele foi de mentira? Então, eu conversei com ele aqui, quinta-feira passada. Não sei se você assistiu. Não tive tempo. Eu tentei assistir 2 vezes essa live assistimos. e não consegui assistir. Porque eu tava na correria pra me organizar pra Entendi. vir. E eu perguntei isso aí. Sobre Exu, sobre ter falado que Exu não existe, falei pra ele. Então o que acontecia pra você era fingimento? Exato. Você fingia. E ele disse que não. Que o que acontece é que como se você entrasse num transe por conta da sua psique. Hoje tudo é isso. E Agora ele falou o seguinte: não, as pessoas que estão atendendo nos terreiros, elas não estão te enganando. Elas estão realmente vivenciando aquilo, sentindo aquilo, mas não tem nada por trás. É o psique. Tanto que eu perguntei, eu fui até mais a fundo. Eu perguntei pra ele de Chico Xavier. Ah, não, esse corte eu vi. Né? Acho que ele não viu, mas eu vi. Então, cheguei a perguntar pra ele. Porque tá no Instagram. É isso. Perguntei pra ele de Chico Xavier. E ele fala que assim, que Chico acreditava no que ele fazia mesmo, mas era como quem sabe dirigir. Já saía automático as psicografias. Olha só. O Nino, deixa eu falar uma coisa pra toda a rede social. Só pra você entender, o Nino é um mago, hermetista, ele é ateu. Não, ele não é mago, porque ele diz que pra ser mago, os pares têm que reconhecer. E Vicky Vanilla e o próprio Del Débio xingaram, inclusive, ele na rede social. Então, se os pares não reconhecem ele, ele não é um mago. Outra coisa, um mago, ele respeita os outros. E o Nino é um grande desrespeitador. Inclusive, eu acho que ele foi expulso da própria ordem dele. Eu não sei, porque a ordem dele é uma ordem que ele criou. Então, o Nino é um cara, assim, que ele entrou no terreiro como atabaque. Aí não deu certo. Aí ele foi pra fazer a umbanda dele. Aí ele não deu certo, criou a própria ordem dele. Então, assim, ele fica pulando de galho em galho. E agora ele achou uma área onde ele acha que domina. Eu, às vezes, não quero dar carteirada, mas, assim, eu sou formado em hipnose. Eu sou formado em hipnose. E eu posso te garantir que hipnose não é incorporação. Ele fala de neurociência.
Só que Nino tem no currículo dele uma formação que não condiz com psicologia. Não. ele até O curso que ele fez de neurociência, como se fosse. somente no Brasil é que é feito isso. Outra coisa, ele está fazendo isso é crime. Misturar psicologia e neurociência dentro da questão religiosa. Isso não se faz, Inclusive, cara. a gente fez uma live juntos, eu e ele, né? Porque eu fiz psicologia mesmo, tá? E... A gente estão com 2 psicólogos aqui. E aí, tanto ela como ela mais do que eu, porque ela tem esse arrepio, os caramba, e atu, eu não, né? Eu tô de boa, já É tenho tipo louco quem faz bastante direito, também. mas não vai Não, não. eu tenho louco bastante. Ela já é mais. Ela atende. E aí eu falei sobre essa questão, porque antes ele tava lançando um curso de mediunidade que era através do que o inconsciente seria projetado. Persona mágica. Ele ainda faz. Só que ele mudou a terminologia depois que eu fiz a live, porque eu expliquei que o nome disso é doença. Porque quando você projeta o seu inconsciente na sua... vamos falar bem leigo mesmo. Quando você põe inconsciente, a gente tem a mente inconsciente, a gente tem o supressor e a gente tem a mente consciente. Quando você projeta e você inverte isso, o nome disso é doença. Né? E, então, você usar disso... Foi o que eu falei na live, basicamente. Não é bem assim. O transe, ele não acontece quando o inconsciente vai pra frente. O nome disso é outra coisa. Ou então você tá colocando um trauma pra frente. Você tá colocando realmente o trauma à frente. As pessoas, por exemplo, quando agem com agressividade, é quando colocam o inconsciente à frente sem o supressor. Sim. E isso é quando você tem um trauma. Eu tenho traumas, né? É quando parece que ele é macetado, esse teu supressor. E Por exemplo, você não tem uma ponte. Basicamente. Por exemplo, quando você tem... Falar de uma coisa de mulher. Você foi uma mulher que sofreu abuso. Então você não quer encostar em homem. Quando algum homem encosta em você mesmo, fala, bom dia, ou desculpa, eu te chutei. Sai, te empurra, te é agressivo e parece que você incorpora uma outra personalidade. Você fica agressiva e você é capaz de fazer coisas que você esquece depois. É um gatilho, né? Isso é um gatilho mental. Isso não pode ser considerado como mediunidade. Sendo que a mediunidade, ela trabalha com a questão consciente, mas inconsciente ao mesmo tempo. Ela trabalha na questão, o transe em si, ele é agnóstico. Ele vai trabalhar com as 2 esferas do cérebro, não com um lado só. Foi basicamente isso que eu expliquei, tá? Ou seja, o que ele faz... Aí ele mudou a terminologia, porque ele viu realmente que ele tinha pegado, aí ele usou a terminologia que a gente falou, porque ele viu que ele realmente foi pesquisar pra ver se eu tava falando a verdade. Mas eu estava. Eu não tô falando pra menosprezar o cara. Até porque não tem nada contra conhecer ele pessoalmente e tal. Então, enfim, não tem nada contra o cara. Eu só acho que ele precisa levar as coisas de uma forma que não pareça uma chacota, você entende? Exato. É só isso. Ele tem todo o direito de não acreditar em Exu. A partir do momento que ele pega aí. E ele fez isso de provocação, porque ele ia lançar um curso na semana seguinte. Então ele chama a atenção da internet. Que não é errado. Que não é errado. Mas é uma forma suja. Eu não concordo com isso. O Nino, pra mim, pode até pegar depois os cortes, tá, Rick? O Nino, pra mim, sinceramente, é uma grande piada da internet. Porque ele é um cara que tem os traumas dele, ele tem as dores de cotovelo, ele não conseguiu galgar, sabe? Eu duvido que ele incorpore, que em algum momento ele incorporou de fato real. E ele acha... O Nino é uma grande piada. O Nino virou na internet e disse que banhos de ervas não funciona. Aí perguntaram a ele por que ele disse que porque ele testou 6 meses tomando banho de erva e 6 meses sem tomar. Ou seja, ele se acha o cara como base pra tudo. Sim. Sabe? Então, assim, referência pra gente resumir, assim, o Nino vai pedir para as pessoas atacarem ele, mas pra poder as pessoas na magia medirem como vai atacar pra ele poder se defender. Não. Cara, na boa, real, eu acho cara. Que você tem que fazer as coisas sim, mas com responsabilidade. Se você se intitula mago, sacerdote ou qualquer coisa, né? O que aconteceu aqui foi assim, até pra gente falar sobre essa parte de Exu e depois eu vou falar da Vinache. Mas assim, ele falou sobre o fato de Exu não existir. Ele falou que um monte de gente, e eu quero explicação de quem trabalha com Exu, um monte de gente falou mal dele, xingou ele, ameaçou ele, porque ele falou que Exu não existia. Não, sim, Mas não. teve umas pessoas que falaram mesmo. Ele falou, aí ele falou o seguinte aqui, e eu quero saber se eu tô errado até no que eu falei, eu não quis ser grosseiro, mas assim, ele falou o seguinte aqui, sabe quem não reclamou comigo? Eu falei, quem? Ele falou, Exu. Aí ele falou, como que se explica isso? Eu falei, talvez... Eu tenho uma explicação ótima pra ele. Eu falei pra ele, eu falei pra ele o seguinte, que é uma coisa que não era dele, Nino, só, mas talvez todos. Eu falei, porque talvez você seja insignificante o bastante pra ele.
Pronto, eu vou... Então, mas, eu queria não, entender fala. se, de fato, Que eu tenho uma resposta para já. uma entidade que, vamos supor, eu não trabalho com ela, eu não tenho uma crença nela, eu não tenho fé nela. eu Se entendi. de fato eu sou uma pessoa insignificante para ela, ou se tenho é uma por resposta conta já. o segundo ponto que eu também mencionei, porque eu falei assim, ó, mas você foi procurar falar com algum? Sim, eu entendi. Né? Não é porque você não acredita. Que a coisa não existe. que não Mas existe. tá, eu tenho uma resposta Sim. bem genérica. Mas é que entra o negócio do... Eu Será queria, porque- eu vou pegar depois um gatilho. Eu depois só você vou falar. dar essa resposta porque como tá aqui na ponta, se eu morder eu morro. Olha só. A minha resposta é bem genérica, certo? Inicialmente a gente falou sobre ancestralidade, correto? Todo mundo aqui tem ancestral, todo mundo tem Exu. Ponto. Mas, Thaís, essa é a premissa do seu culto. Beleza, então vamos esquecer essa premissa. Vamos falar de outra coisa. Exu, ele é tão magnificente, talvez, que esse tipo de comentário, depreciativo ou não, é realmente irrelevante para ele. Então, se ele tá esperando que Exu, seja ele qual for, mesmo que ele achava que era o dele, se comunicar com ele não vai ter. Porque pra Exu, ele é o senhor da comunicação. Ele é o tipo de cara que quer estar na boca do povo, não importa como. Mas ele sabe quem realmente defende ele. Ele não vai se manifestar pra você no meio da encruzilhada. Oi, Felipe. Oi, Rafael. Não é assim que a banda toca. Nem a gente que é do culto tem esse tipo de manifestação materializada sem necessidade. A não ser que seja um acidente ou algo muito crítico que seja por acontecer, como eu já presenciei de assaltos e eu ser livrada fisicamente. Agora, oi, tudo bem? E aí, Rafael, beleza? Sou seu Exu. Isso não existe. Isso sim não existe. Isso é uma romantização de Exu. Então ele tava esperando isso. Então talvez... Ele tá meio que humanizando o Exu. Seria, demais. ele quer que o Exu venha e fala, ô, seu babaca, você tá errado. E tem uma outra coisa que a gente Não tem que vai levar em conta. acontecer. Né? Eu queria muito falar sobre isso. Ele fala muito porque o Nino ele é um cara muito articulado. Então, ele fala que as pessoas atacaram ele. Cara, se alguém vai e degrine a sua mãe ou seu pai, por mais que seu pai e sua mãe não precise de proteção, porque Exu não precisa de Claro que proteção, não, nem de de defesa. advogado, nem de defesa, nem de Não, nada. não precisa. Mas você vai sair em defesa. Então, ele não pode fazer uma ação e não querer uma reação. Por exemplo, eu tive um caso agora, onde tem um cidadão que disse que a pombagira incorpora para fazer sexo, para transar. E aí depois o cara tenta se explicar de tudo quanto é forma na rede social, porque não foi desse assim, porque a mulher chegou no meu... Cara, Quando a gente bate de frente, as pessoas tentam sair pela tangente, desculpa, sabe? mas você não vai esculhambar a pombagira. Pombagira é o grande útero da quimbanda. Pombagira é a grande criadora das coisas. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Eu não vou aceitar esse tipo de situação de um cara dizer que pombagira transa com uma pessoa, um ser encarnado. Desculpa, você tá lidando com qualquer coisa. Isso é mais uma prova de que a pessoa foi feita realmente de apostila. Foi feita via internet. Você foi feita via chamada de WhatsApp, chamada de Skype. Para você não identificar algo tão ruim dentro de um culto. Então, o Nino ele fala muito em defesa porque ele ataca, ele dá alfinetada e depois ele não quer ter a reação. Então, cara, o que ele teve foi só a reação. Ele quer dizer e ofender as pessoas e ridicularizar e não passar por esse processo? E só um adendo, por conta de pessoas assim também, que são inexperientes e que desenvolvem, ou seja, é cego guiando cego, né? Então, pessoas inexperientes geram pessoas inexperientes que vão gerar mais pessoas inexperientes. Por conta desse tipo de gente que o Nino tem aporte pra falar que Exu é um lixo que não existe, uma porcaria da mente. Por conta de gente desse nível que também não tem controle sobre sua mediunidade. Tem que forçar uma coisa que às vezes nem tem na pessoa, né? Tem que forçar só pra dizer que tá lá incorporada. Então a pessoa acaba realmente teatralizando a situação. E por conta de gente assim, de terreiros que permitem esse tipo de coisa, que muitos terreiros permitem, inclusive de Umbanda, que pessoas como o Nino têm palco. Porque se ele vai numa quimbanda mesmo, ele sai de lá chorando. E não é porque eu tô desafiando que ele vá, que eu nem quero, minha casa está fechada. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Por conta de gente assim, ou seja, uma coisa leva a outra. Vamos finalizar só o seguinte. O grande chegou mago, alguém. muitas vezes, que é tão bom... Posso falar esse palavrão? Pica das galáxias? Já estamos nessa Né? palavra. O tanto mago fodão, pica das galáxias. Muitas vezes ele não vai, acredita já? muitas vezes ele vai para Já. debaixo da saia dos outros, Já né? Ele não encara a mesma situação de frente. A real é Não, uma e nem- só. Eu nem quero. E ele perguntou aqui meio que, né, deu uma tossida, mas eu ouvi. Se eu já atendi pessoas que não acreditavam. E eu tenho pessoas, aqui inclusive eu tô com uma filha aqui, que não deixam mentir. Pessoas que não acreditam
parece que a entidade já sabe. Ela já vem munida de todas as informações daquela pessoa. É ou não é? Tá a prova ali. Gente que eu nem sei quem é, como é que é o nome da pessoa. A entidade já vem munida com uma coisa. Não, mas o Nino fala que é leitura fria. É porque ele sabe muito. Leitura fria. Cara, então eu sou muito foda. Porque eu já descobri até abuso de criança. Tá? Poxa. Então, assim, eu sou muito boa mesmo, gente. Eu sou pica, mãe do meu. Eu tenho uma pica maior que a dele, que nem pica eu tenho. A minha pombagira descobriu de criança, tá? É legal que a gente não precisa pôr nem um pino. Pô, né? Não, porque eu sei que eu sei que leva strike pra cima. Foi bem Quem estiver vendo vai achar que é editado. Isso é bom porque facilita pra caramba da edição. O pessoal vai achar que é inteligência artificial. Eu sou inteligente. É que eu tô acostumada com live, gente. Eu tenho noção que são palavras pesadas pro YouTube. Então, então sim, no meu caso eu já vi isso acontecer. Aconteceu isso com você, aconteceu tal coisa quando você era criança. Você tá chorando por causa que seu pai fez isso com você. A pessoa, tipo, O Roberto Souza perguntou Morre. aqui por que os quimbandeiros não derrubaram. Mas pra quê? pra que derrubar? Não chuta Que cachorro queimar morto, vela irmão. com defunto? Pô, vale lembrar uma coisa, não vale. gente, o pessoal trabalha muito na... É que assim, muitas pessoas estão aqui, já assistiram outros programas e outros às vezes estão pela primeira vez. Derrubar, imagina. Mas assim, tudo que se faz dentro da magia, você também tem um preço que Não você é se assim, paga. eu não gostei do que o Aí Rafa- você o cara tem que falou. ver, pô, vale a pena às vezes... Não vale, gente. E eu não tô falando nisso especificamente, tô falando no geral. Vale a pena às vezes você pagar um preço lá na frente Menino. por algo que você tá fazendo... Esse moço não vale nem sequer a bebê da minha pombagira. Ué, Então vamos você já encerrar. imaginou se tivesse acontecido alguma coisa? A gente não estaria hoje rindo e talvez Não. falando de uma Ele coisa tem- dessa. Ele tem que realmente existir. Dentro de um sistema existem reis Cara, já teve e gente. bobos da corte. Cara, tem gente Faz parte. por aí, eu não vou falar não, mas tem gente por aí que convocou Belial. Você tem noção do que é Belial de demônio? Convocou Belial pra tirar um periquito de um vizinho. E faz, cara, periquito, um papagaio, cara. Papagaio. bem, sabe? Loró. Agora, A menina unicorniana contratou Belial, unicorniana, ela usa com unicórnio, tudo ela é unicorniana. Ela contratou Belial pra tirar um periquito de um vizinho, cara. Isso é muito cômico, pô. então, assim, não vale a pena não, gente. Não é questão de discutir e ninguém quer menosprezar o cara. Só que assim, ele não pode querer crescer pisando e massacrando as pessoas. E nem menosprezando o culto dos outros, a crença das ele pessoas. tem o direito de não acreditar. Pronto. Sim, né? é- Todo mundo tem. Foi o que eu sempre bati. Ele E tem tá todo o lindo. direito. Ele tem todo o direito de não acreditar. Sim. O que ele não tem é de menosprezar e E nem, ridicularizar os virar outros. a palhaçada, porque quem... E nem quem fazer discurso de ódio, como ele Quem fez. ri de Exu vira palhaço no final. Isso não sou eu que tô falando, tá? Porque pra mim tudo faz. Como eu disse, eu conheci ele pessoalmente, não tenho nada contra ele. Eu só acho que pega pesado e não fica bem, sabe? E as pessoas depois repetem como um papagaio esses conceitos. Periquito, entendeu? Periquito. E aí fica Belial, assim, aí entra papagaio. naquele looping de que o sacerdote ele esconde as coisas e que isso tem que tirar, porque o sacerdote ele faz você de trouxa, que não precisa, você mesmo tem que fazer sua própria magia. Pois é. E isso é perigoso. Então quando a gente debate, não é porque a gente quer arrumar treta, sabe? Não. Eu aprendi uma coisa com Tata Caveira, que é o meu amorzão lindo, maravilhoso, meu pai, que ele fala que a importância do sacerdote é em tudo dentro da sua comunidade. Então, se a gente vê alguma coisa ali que tá errada, cara, isso aqui tá errado. Você tem que levar a informação correta e não falar, não, você é um burro. Fala, não, ó, o certo é esse, viu, filho? Se você quiser fazer, você faz. Mas o certo é esse. Não faz desse jeito. Ele me ensinou isso. E eu percebo como mameto, como sacerdotisa, que o nosso papel real é elucidar as pessoas. Entendi. E não, eu tô aqui pra xingar o rapaz. Não. O rapaz, ele pode ser feliz como ele quiser. Sim. Desde que ele não menospreze as coisas e nem leve desinformação para as pessoas. Porque existe muito adolescente, muita gente que tá começando na religião hoje, que assiste ele naquela rede, né? A rede pretinha. Tem muita gente que assiste ele naquela rede horrorosa de gente que só dança. Tem muita gente que assiste. E gente que às vezes queria entrar pra religião e perde a sua fé, porque ele talvez tenha perdido a fé dele. Mas vale a pena a gente falar o seguinte Entende? também, que dentro da espiritualidade você